E aí galera, beleza? Marinho na área novamente. Sei que tô com os vídeos passados aí, tá? Mas tô de volta, prometendo aí fazendo um review de alguns aparelhos, tá? Peguei alguns aparelhos novos, quero fazer um review do meu receiver, do meu amplificador, que eu peguei agora, o Marantz, bem legal, vai ser interessante vocês darem uma olhada. E não posso deixar de pedir, né? Aquele like, não deixar de seguir o canal, tá? Dar aquela força, aquela moral pra gente, compartilhar com os brothers. E vamos lá, hoje eu tenho um semi-unbox. Por que um semi? Porque eu já desembrulhei, mas tá na caixa ainda. Isso daqui, ó, essa belezura, a Polk Audio Atium 5. Vamos dar uma olhada nela aqui, cara. Opa. Aqui, ó, tá? Essa caixa, ela na verdade, ela foi projetada para ser uma caixa de ambientes abertos. Porém, eu vou usar numa área gourmet, tá? Só que ela tem um pé direito bem alto, tá? E ela pode sim ser usada numa área interna, até que conserva mais. É que ela assim, para uma área externa, ela é ideal. Tá? Você não vai usar uma caixa comum, que é para usar dentro de casa, uma área externa. Essa que você pode. Inclusive, ela atendeu muito bem, passou as especificações da Marinha Americana. Porque ela é usada nos navios, lá, ela foi testada pela Marinha e passou com honras. Vamos lá, essa caixa, ela tem um drive de 5 polegadas, tá? Um tweeter de 1 polegada e 3/4. Ela tem uma sensibilidade de 90 decibéis, eu já expliquei em outros vídeos. A sensibilidade quanto maior a sensibilidade, menos potência o aparelho precisa para empurrar ela. Quanto maior, por exemplo, uma sensibilidade até 86 é uma ok. Passou disso é legal. Para baixo você precisa de uma caixa se a caixa tiver menos de 86, você precisa de um amplificador ou um receiver mais potente para empurrar ela. Ou seja, uma caixa dessa não precisa de um receiver tão potente, tá? Para ela dar um som legal. Ela suporta de 10 a 100 watts de potência. Por que eu falo suporta? Outra coisa que eu falei, uma caixa de som, ela não tem potência, ela suporta a potência, tá? Você não pode pôr uma potência acima para não queimar ela ou o amplificador ir muito abaixo de 10, tá? A impedância dela é de 8 ohms, tá? E a frequência dela, ela tem um corte de frequência que vai de 60 Hz a 20 kHz. Desculpa aí, cara, molecada aí passando, fazendo barulho, interrompendo o vídeo. Então, ela tem uma frequência que vai de 60 a 120, 60 Hz a 120 kHz. Desculpa, falei errado. 60 Hz a 20 kHz. O que isso quer dizer? A frequência 60 seria a frequência mais baixa, os graves, e 20 kHz as frequências altas. Só que eu achei ok, mas não é aquelas coisas. 60 tem caixa que desce mais, tá? Ou uma caixa de 40, tá? Mas pro que vou usar ela em churrasco, vai ficar numa área gourmet, para receber alguns amigos. Então assim, não é uma coisa para audiófono, não é uma coisa que eu vou pôr na minha sala. Então tá ok, para ouvir uma festa, mas eu preferia que ela tivesse uma frequência menor, né? Que ele descesse mais, mas tá tudo bem. Eu vou depois mostrar onde vai ficar numa área gourmet, tá? E é isso, galera, então essa é mais uma coisa aqui, ó. Você consegue, tá? Você vê aqui, ó. Opa. Então, ó, ela move, tá? Você põe assim. Ela é chamada também de caixa direcional.
Cara, eu já tenho caixa do Poké Audio aqui na minha sala. Gosto muito. Ela é uma caixa bem equilibrada entre agudos, médios e graves. Não destaca um a mais, assim, eu acho ela bem equilibrada, tá? Então, assim, eu já sou suspeito de falar de pouco. Então, todas as minhas caixas aqui, com exceção da Dolby Atmos, que ela é uma JBL, mas as outras, todas são pouco. Inclusive, eu tenho outra dessa, na minha varanda do quarto. Eu fiz uma zona 2, eu tenho a Acro, só que é 4, ela é branca, tá? E assim, às vezes eu quero tomar uma cerveja, ficar ali na varanda, eu jogo o som do receiver pra lá e, cara, me atende muito bem. Essa aqui, eu acho que tô com expectativa alta, porque a 4 já me dá um puta som, imagina isso daqui, né, cara? É isso. O que eu tinha pra falar sobre essas caixas, tá? Gosto muito da marca. É isso aí. Poké Audio, cara. Depois de pronta, depois de instalada, eu vou fazer outro vídeo para mostrar para vocês. E aguarde os próximos vídeos aí, tá? Que eu vou, como eu falei, fazer um review dos meus aparelhos aí, do meu amplificador, do meu receiver, dos amplificadores. Aliás, esta belezura aqui, ela vai ser ligada no Marantz, o PM5005. É o amplificador, tá? É um integrado. E aí eu vou usar na área gourmet. Tá bom, galera? Então é isso. Mais uma vez, deixa o like aí se você gostou, se foi útil alguma coisa. Precisar de alguma dica aí, é só chamar aí no inbox, tá bom? É isso aí, galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu!